Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, meu nome é Bruno Tiba Fatini, sou preletor da Seitonoye, diretor nacional da Associação da Prosperidade da Seitonoye do Brasil, e hoje eu tenho uma missão bem especial, que é falar sobre o tema Tudo se Transforma. Esse tema foi retirado desse livro A Chave da Vida Feliz, volume 1. Naturalmente, também temos o volume 2, tá? E vou utilizar o primeiro capítulo, que ele fala sobre Tudo se Renova. E aí, só para você ficar com uma vontade de adquirir o nosso livro na livraria virtual da Seitonoye e receber no conforto da sua casa, vou ler os 6 capítulos que tem aqui dentro desse livro, tá? Então, capítulo número 1, Tudo se Renova. O 2, O Valor da Vida e Sua Realização. O 3º, Como Herdeiro de Deus. O 4º, os 16 artigos da Lei da Realização do Ideal. O 5º, domine sua vida com a mente, domine sua vida com a mente. E o 6º, você é dono do seu destino. Então adquira não só o volume 1, mas adquira também o volume 2 e o livro ele cumpre com a sua finalidade, que ele vai dar a chave para uma vida feliz. E aí uma dica, tá? Você deve estar pensando em casa aí, mas eu tenho uma preguiça de ler. Nossa, mas eu tenho dificuldade, eu não gosto. Qualquer livro que eu começo a ler me dá sono. O mestre Masaharu Taniguchi, ele facilitou a nossa vida. Nesse livro aqui, que tem 6 capítulos, os subcapítulos, né? Eles são textos curtos. Não sei se dá para você ver na sua casa aí, mas são geralmente vários subcapítulos que são meia páginas. Então, leia meia página por vez. Vai no banheiro? Meia página. Pegou um Uber? Meia página. Tá de bobeira em casa, ao invés de ficar aí no Instagram, vendo o que está acontecendo, mais meia página. Rapidamente, em menos de um mês, você terá lido o livro inteiro, ok? Então, recomendo para você A Chave da Vida Feliz, adquira aí na livraria virtual da Seitonoye. E aí, voltando então, o nosso tema é Tudo se Transforma. E esse tema, ele é bem atual, justamente pelo momento que nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por conta da pandemia, tudo teve que se readaptar para a gente resguardar as nossas vidas, né? E nisso, a economia de vários países, inclusive do Brasil, deu uma retraída. E aí, como que eu vou transformar, Bruno, esse ambiente a qual estou passando?
Então teve gente que perdeu emprego, tem gente que teve que fechar a empresa, tem gente que mudou a forma de trabalhar. Como é que eu vejo uma luz no fim do túnel? Esse livro aqui, ele vai dar várias dicas de como nós vamos enfrentar este momento, ok? E aí eu gostaria que você lesse junto comigo, já na primeira tela, ele mostra o seguinte, página 26, a chave da vida feliz. Leia junto comigo. Quanto maior for a crise econômica financeira, maior deve ser o empenho em afirmar palavras de prosperidade em pensamento e verbalmente, a fim que o trabalho e os negócios dos familiares não sejam influenciados por ondas mentais de crise. Então, ele já começa dando a primeira dica para a gente. Quanto maior for a crise econômica e financeira, maior deve ser o nosso empenho em afirmar palavra de prosperidade. E aí você deve pensar assim, nossa, mas que loucura, né? Como que eu vou afirmar palavra de prosperidade se eu estou na adversidade neste momento? Ora, já que a palavra tem poder, já que o pensamento tem poder, é justamente agora que nós devemos utilizar esse poder da palavra, esse poder do pensamento, para mudar o ambiente a qual nós estamos nesse momento. Falar que tudo está muito bom, ter fé quando tudo está maravilhoso, muito fácil, né? Moleza. É justamente no ambiente de adversidade que nós devemos colocar à prova a nossa fé, que nós devemos colocar em prática o poder da palavra. Então, é importante que neste momento agora, não fique pensando o tempo todo, ó dia, ó céu, ó vida, se lamuriando o tempo todo, falando em crise, 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 que quanto mais você afirma a crise, quanto mais você reconhece a dificuldade, mais ela vai manifestar na sua vida. É preciso que você traga luz para a sua mente, para que todo o seu caminho, todo o seu destino também seja iluminado. Eu estava lembrando de uma situação, eu tenho uma sorveteria lá em Goiânia, que quem cuida é minha mãe, e teve um tempo atrás que eu estava tomando conta dela, e aí teve uma crise que pegou no mundo inteiro, pegou no Brasil também, e todos os clientes que iam, fornecedores que iam lá nessa sorveteria, o tempo todo falava, nossa, tá difícil, nossa, eu estou vendendo menos, nossa, que dificuldade, nossa, eu vou pegar menos sorvete porque está em crise, nossa, eu estou vendendo menos, enfim, todo mundo que entrava lá falando de crise. E aí me peguei em um momento falando em crise também. Nossa, eu estou em crise, estou vendendo menos na sorveteria. Nossa, eu não sei mais como é que eu faço. O que eu faço agora, já que o mundo está em crise? Será que eu vou ter que fechar as portas? Né? Pensei nisso. Só que eu lembrei de uma coisa. Uai, preletor da Seichunoye, você está falando em crise? Como que é isso? Né? E aí, na hora, eu me corrigi. Caramba, não existe crise. Deixa eu ver se realmente essa crise está me afetando. Enquanto todo mundo estava falando em crise, os fornecedores, os clientes, e eu fui avaliar. Eu fui pegar o caderno que fazia o controle de vendas diárias e vendas mensais. E aí fui somando os últimos 3 meses para ver se eu realmente estava em crise, se realmente eu estava vendendo menos ou se era uma imaginação. E para minha surpresa, depois que eu somei tudo, eu fui ver que, na verdade, as vendas não estavam caindo. As vendas estavam aumentando. E olha só, se eu não me policio, se eu entro nas onda mental coletiva, eu acabo falando, estou em crise. E aí, no que eu estou em crise, não preciso mais repor sorvete porque ninguém vai tomar. Não preciso colocar essa inovação porque não adianta, ninguém vai entrar aqui. E aí, naturalmente, quando eu relaxo no cuidado da sorveteria, eu vou vender menos. Vendendo menos, realmente a crise me abate e aí a gente vai ter que fechar as portas, né? Então, graças a Deus, lembrei que era preletor da Seichunoye, não só que era preletor da Seichunoye, mas lembrei dos ensinamentos da Seichunoye, que é justamente no ambiente de adversidade, e aí que nós temos que colocar o poder da palavra à prova, que temos que colocar a nossa fé à prova. E aí passamos por aquela crise.
Hoje essa sorveteria já cumpriu a finalidade com a nossa família e em breve ela vai cumprir a finalidade com uma nova família e fazer outra família feliz, assim como ela fez a nossa, tá? Então, quanto maior for a crise, quanto maior for a dificuldade, não fica preso na dificuldade. Começa a enumerar as coisas boas que estão acontecendo. Algumas empresas realmente estão em dificuldade? Estão. Mas tem outros setores no Brasil que estão deslanchando. Eu estava vindo para cá para fazer essa atividade e estava ouvindo rádio. E lá estava falando o seguinte, que nunca o mercado online vendeu tanto. Nunca vendeu tanto, deu um boom de venda no mercado online. Nunca se entregou tanta comida em casa, deu outro boom. Entrega, deu outro boom. Então, algumas áreas, né, do comércio deu uma grande movimentada. E as outras áreas vão ter que se reinventar. E aí tem duas escolhas. Ficar se lamuriando, fechei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Ou pensar uma nova ideia. Como é que eu posso me reinventar? Como é que eu posso fazer algo diferente? Como é que eu posso me colocar à disposição nesse novo normal? Então, quando você coloca a sua mente para trabalhar, tentando ver o lado iluminado das coisas, as ideias surgem e, obviamente, você colocando ela em prática, naturalmente você consegue sair da situação de dificuldade que você está no momento, tá? E aí, lembra também de uma coisa, a economia, ela nunca foi algo sempre crescente. Começa embaixo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e chega até lá o céu e continua crescendo para sempre. Não, a economia, ela sempre foi assim, cresce, vem uma guerra, pum, cai, volta a crescer. Vem uma pandemia, pum, cai, volta a crescer. Vem uma bolha imobiliária, como aconteceu um tempo atrás, cai. E aí quem sobrevive? É quem consegue se reinventar. Quem consegue não ficar preso na dificuldade. Então, já que você está em contato com o ensinamento da Seicho-no-e, desde já afirme que você tem capacidade infinita, e eu vou falar lá na frente que você tem o capital não material dentro de você. E com esse capital não material dentro de você, você consegue transformar o ambiente conforme você deseja, tá? E aí ele continua o seguinte, vamos ler para mim na próxima página, no livro, na página 27. A situação atual é trampolim para o progresso futuro. Tenha ideia para o futuro, veja a luz pela frente. Por mais que a situação atual pareça tenebrosa, ela já está passando e o futuro está se descortinando. Então tenha ideia para o futuro, como eu falei anteriormente. Como é que eu posso me reinventar? Eu posso ficar preso ao passado, posso ficar preso ao presente, ou posso não perder tempo, já pensar no futuro, como é que eu posso me reinventar? Como é que eu posso facilitar a vida do outro? Como é que eu posso fazer diferente? E aí ele fala o seguinte, ó, todos os acontecimentos do presente serão base para um salto para o futuro. Todos os acontecimentos do presente serão base para um salto para o futuro. E aí ele continua, por isso, agradeça e abençoe a todas as coisas do presente, sem se queixar nem se lamentar. Se há tempo para queixas, escute bem o que ele fala. Se há tempo para queixas, procure aproveitá-lo para imaginar a prosperidade e um futuro brilhante, pois realiza-se aquilo que foi desenhado na mente. Então, se tem tempo para reclamar, se tem tempo para criticar, se tem tempo para reclamar, é sinal que está sobrando tempo. E use esse tempo, então, para desenhar um futuro brilhante. Use esse tempo, então, para imaginar a prosperidade na sua vida. Muda o seletor mental da sua mente. Por mais difícil que esteja a situação atual, mude o seletor mental. E ele fala ali, ó, por isso agradeça e abençoe todas as coisas do presente.
Por mais que as coisas do presente não esteja legal, agradeça. Eu aprendi sobre o poder da gratidão na marra. Teve uma época da minha vida, isso muitas pessoas já conhecem, já contei em algumas palestras da Seichonoye, o seguinte, teve uma época da nossa vida que eu e minha família, a gente passou muita dificuldade de ter que dormir no chão, da roupa que a gente tinha era praticamente a roupa do corpo, passava muita dificuldade mesmo. E chegava em casa, às vezes, não tinha um banquete para comer. Na maioria das vezes só tinha arroz para comer. E minha mãe é descendente de japonês. Japonês geralmente faz tudo com arroz, né? Café da manhã tem arroz, café da tarde tem arroz, né? A merenda tem um arroz, a janta tem um arroz. E minha mãe então se reinventava. Então às vezes só tinha arroz para comer. Minha mãe, ela pegava o arroz, botava na palma da mão, fazia uma bolinha, pingava um sal, um óleo, sei lá o que ela pingava ali para dar um gosto diferente. E o que me irritava, isso eu era adolescente, o que me irritava, com alegria, sorrindo, minha mãe sempre foi Seichonoye, ela apontava a mão assim com a bolinha de arroz no meio e falava assim, olha que gostoso esse arroz, experimente esse arroz, come, tá tão gostoso. Eu olhava minha mãe com uma cara de raiva, com uma cara de ódio, porque eu não conseguia entender qual que era a alegria da minha mãe, porque só tinha arroz para comer. E aí o que me irritava mais ainda, ela falava assim, ela percebia que eu estava com raiva, com ódio, né, porque eu só tinha arroz para comer, ela falava algo que me irritava mais ainda. Eu falava assim, percebendo que eu estava com raiva, com ódio, porque eu só tinha arroz para comer, ela falava algo que me irritava mais ainda. Ela falava assim, agradeça, agradeça. Eu olhava para minha mãe e falava assim, minha mãe está doida. Acho que minha mãe não é da Seichonoye, acho que minha mãe é da Bobonoye. Tá boba. Como é que eu vou agradecer porque eu só tenho arroz para comer? Como é que eu vou agradecer porque daqui a pouco eu vou ter que dormir no chão? Como é que eu vou agradecer porque eu tenho praticamente essa roupa do corpo? E aí ela falava uma máxima que aprendeu da Seichonoye, ensinamento da Seichonoye, não da Dona Meire. Ela falava o seguinte, agradeça. Como que você se sente merecedor de algo melhor se você é incapaz de agradecer aquilo que você tem hoje, aquilo que você tem agora? Vou repetir para você. Como que você se sente merecedor de algo melhor se você é incapaz de agradecer aquilo que você tem hoje, aquilo que você tem agora? Faz sentido? Demais, né? Às vezes nós queremos mudar a situação atual e ao invés de agradecer tudo aquilo que nós temos hoje, por mais que seja pouco, a gente fica reclamando o tempo todo, a gente fica criticando o tempo todo. Como que você sente merecedor de algo melhor se você não consegue agradecer aquilo que você tem hoje? Por isso que o mestre Masaharu Taniguchi colocou aqui, se você tem tempo para queixas, para crítica, para reclamação, então você tem tempo para agradecer, para abençoar, para elogiar, para visualizar a prosperidade na sua vida. Então faça isso desde já, faça isso desde agora. Gratidão acima de tudo. E aí ele continua falando o seguinte, leia comigo aí na tela. O passado foi reflexo dos pensamentos que estavam acumulados em seu subconsciente. De agora em diante, surgirá o que você idealizar na sua mente. Página 23 aqui, Chave da Vida Feliz. O passado foi reflexo dos pensamentos que estavam no seu subconsciente. De agora em diante, surgirá o que você idealizar na sua mente. E que nós vamos idealizar para o futuro? Ele fala aqui o seguinte, de hoje em diante, pense somente em felicidade. Mentalize a felicidade de toda a humanidade, a felicidade da população do seu país, a felicidade da comunidade a que pertence, a felicidade do seu lar e a sua própria felicidade. Tudo que você mentaliza vem ao seu encontro, pois semelhantes se atraem. Tudo que você mentaliza vem ao seu encontro, pois semelhantes se atraem. Então,
Se até então você desconhecia esse... Oh, meu Deus! Se até então... Perdão. 1, 2, 3. Se até então você desconhecia essa verdade de que tudo que você mentaliza vem ao seu encontro, você vai usar a partir de agora, para que o futuro seja diferente. Tem uma frase que eu gosto muito, na verdade, uma pergunta que fala o seguinte: qual a melhor forma de prever o futuro? Pergunto para você que está em casa, qual a melhor forma de prever o futuro? Eu respondo para você, a melhor forma de prever o futuro é fazendo ele agora, é fazendo ele já. Tudo aquilo que você faz hoje, tudo aquilo que você pensa hoje, tudo aquilo que você fala hoje, ele vai se manifestar no seu futuro. Então, a melhor forma de prever o futuro é começar agindo positivamente agora, para que lá na frente o seu futuro também seja positivo, tá? Aí ele fala o seguinte, isso também está escrito, não só aqui na Chave da Vida Feliz, mas na Sutra Sagrada. Também tem uma passagem que fala, segundamente, segunda oportunidade, segunda necessidade, manifesto no corpo e no ambiente variadas situações. Segunda mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Então, dentro da sua mente, existe um mundo maravilhoso que pode se manifestar ou não. Isso vai depender de você, tá? E aí, falando já em pensamento, ele fala na próxima passagem do livro, lê comigo, página 24. Você recebeu de Deus a liberdade de pensamento. Você recebeu de Deus a liberdade de pensamento. Você é filho de Deus. Deus deu todos os atributos. Tudo que Deus é, você também é. Sabia disso? Isso não só a Seitonê fala. Na própria Bíblia está escrito lá no Gênesis. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E tudo que Deus é, naturalmente, você também é. Se Deus é amor, você também é amor. Se Deus é alegria, você também é alegria. Se Deus é prosperidade, você também é prosperidade. Se Deus é TDB, você também é TDB. Pergunto para você, o que é TDB? TDB é tudo de bom. Se Deus é tudo de bom, você também é tudo de bom. Então Deus nos deu todos os seus atributos. Só que não adianta Ele ter dado se você não reconhece. Eu brinco, né? Sempre em palestra eu tenho um terno lá que eu não usava há muito tempo. Porque eu descobri, principalmente agora na quarentena, que inclusive já fazia 4 meses que eu não colocava esse terno aqui, tá meio apertadinho, né? Eu não sabia que roupa guardada encolhia, ele encolheu bem, mas eu tenho um outro terno lá que nem fecha o botão aqui. E aí eu fui para uma atividade, era uma atividade informal, não precisava fechar o terno, falei, eu vou com ele, né? E aí eu fui para a atividade, no meio da atividade eu coloquei a mão no bolso. No que eu coloquei a mão no bolso, eu senti um papel. No que eu senti o papel, eu pensei, será que é? E aí, na hora que eu tirei a mão do bolso, eu olhei, era uma nota de R$100. E aí, fiquei feliz pra caramba, né? E o que acontece quando a gente acha dinheiro num bolso? A gente começa a procurar no outro, né? Falei, será que não parcelei aí? Coloquei um pouquinho aqui, outro ali, procurei e não achei, só tinha naquele bolso mesmo. E aí, na hora eu pensei, caramba, eu estava precisando tanto de dinheiro esses dias em casa para pagar uma pessoa, e aí eu tive que pegar o carro, ir lá no caixa eletrônico, sacar o dinheiro, voltar para casa e pagar a pessoa. Mas o tempo todo eu tinha dinheiro guardado ali no paletó que eu não usava há muito tempo. Pergunto para você, eu não pude usar o dinheiro que estava guardado porque eu não tinha ou porque eu não reconhecia que eu tinha esse dinheiro guardado comigo? Porque eu não reconhecia, não é verdade? O tempo todo ele estava guardado comigo. Por eu não reconhecer, eu não pude fazer uso. Os atributos de Deus são da mesma forma. Desde quando você nasceu com todos os atributos de Deus. Mas
muitas vezes ele não manifesta na sua vida por você não reconhecer. Reconheça sim que existe o amor na sua vida, que existe a prosperidade, que existe a alegria, que existe a felicidade, que existe todas as coisas boas. E aí, como ele estava falando aqui, você recebeu de Deus a liberdade do pensamento, apesar de Deus ter dado todos os atributos para você, uma das melhores coisas que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de pensar, o livre-arbítrio de falar e o livre-arbítrio de agir. E nesse livre-arbítrio, todo dia você pode escolher o destino da sua vida. Por exemplo, todo dia aquela luta diária. De manhã, tocou o celular. Às vezes tem um alarme do alarme do alarme, não é verdade? 6 horas da manhã, no livre-arbítrio. Durmo mais 5 minutos ou acordo agora? Durmo mais meia hora ou levanto já? E aí você está fazendo dieta. Colocou lá o objetivo de emagrecer. E aí tem aquela comida. E aí você fala assim, como só isso ou como mais aquilo? Livre-arbítrio. E aí, essas decisões diárias que você vai fazendo, vai fazer com que ou você se aproxime, ou você distancia para aquilo que você quer na sua vida, através do seu livre-arbítrio. E aí é onde a gente tem que controlar isso internamente, para que a gente tenha decisões condizentes, coerentes com aquilo que a gente quer que se realize em nossa vida. Isso a gente vai falar mais a seguir. E aí, esse liberdade de pensamento e esse realiza-se aquilo que eu penso, não é só a Seiichi Noye que ensina. Há 2000 anos, Cristo ensinou o seguinte, numa frase, numa passagem bíblica, ele falou o seguinte, ser-te feito conforme tua fé. Ser-te feito conforme tua fé. E antes de estudar Seiichi Noye, eu achava que fé era só quando estava em posição de oração. Fé era só quando estava fazendo alguma oração para alguma coisa. E eu descobri, dentro da Seiichi Noye, que fé é todo pensamento constante. Toda palavra constante, ela passa a ser uma fé, ela ganha força e ela acaba se realizando. Por isso que eu volto naquilo que estava falando do começo. Se o tempo todo eu fico falando da crise, da dificuldade, do problema, né? Mas ele vai se intensificar, porque passa ou a ser a minha fé, é onde eu estou colocando energia, no lado negativo. Então, é por isso que eu preciso corrigir, já que eu tenho a liberdade de pensamento, eu vou ter uma fé correta. Vou falar o tempo todo em coisa positiva, em coisa alegre, em coisas edificantes. Vou imaginar, vou desenhar, vou projetar o meu futuro de uma maneira próspera e grandiosa, ok? E aí ele fala o seguinte, além do Jesus Cristo ter falado, seja-te feito conforme tua fé, como ele já conhecia a gente, e às vezes ele sabe que a gente dá uma escapadinha, ele complementou com o seguinte, orai e vigiai. Orai e vigiai. Para que a gente se vigie o tempo todo, para que você tenha pensamentos, palavras e ações condizentes com aquilo que você quer que realize verdadeiramente na sua vida, ok? E aí no próximo slide, leia comigo, ele fala o seguinte, então, já que eu tenho a liberdade de pensamento, ele fala, evite pensamentos negativos e palavras pessimistas. Evite o tempo todo, se policie o tempo todo. E aí ele dá uma dica de um exercício. Ele fala assim, ó, existem pessoas que dizem, eu nunca pensei no fracasso, mas meu negócio decresceu. Essas pessoas devem examinar bem o seu pensamento. Munidas de um lápis e uma caderneta e um papel, procure anotar cada vez que passar pela sua cabeça um pensamento negativo. Isto é, uma tristeza, o medo de fracassar, o desejo de ver o fracasso alheio, a vontade de falar mal dos outros, a preocupação pela crise econômica, etc. Então, a maioria das pessoas perceberá a grande quantidade de coisas negativas
marcadas na caderneta em um só dia. Olha só. Assim como há marcas negativas na caderneta, na sua mente também há marcas negativas, é um reflexo, é uma fotocópia. E a energia da lei da criatividade da vida começará a movimentar-se para esse lado negativo, a fim de concretizar esses pensamentos. Ou seja, reafirmando, seja feito conforme tua fé. Aquilo que você bota muita energia, mesmo que inconscientemente, né? Quando você vê, está lembrando de uma tristeza que passou há tanto tempo atrás. Quando você vê, você está lembrando de uma mágoa, de um ressentimento. Quando você vê, você está assolado pelo medo de como que vai ser o amanhã. E tudo isso vai virando uma energia que somatiza no seu corpo e somatiza na sua vida. E isso vai manifestar como algo negativo. Então, ele fala o seguinte: mas como é que eu faço, Bruno, então, já que eu tenho que evitar pensamentos e palavras negativas? Eu coloquei no papel aqui, realmente percebi que isso acontece. No próximo slide, lê comigo aí. Seu consciente é o comandante do seu navio da vida e a tendência do seu subconsciente é a correnteza. Então, realmente, às vezes acontece isso. Quando eu vejo, eu já estou reclamando. Quando eu vejo, eu já estou criticando. Quando eu vejo, eu já estou com medo. Mas Mestre Masaharu Taniguchi, ele já conhecia a gente. Por isso que ele escreveu isso aqui. O seu consciente é o comandante do navio da vida. E a tendência do seu subconsciente é a correnteza. E ele faz uma analogia aqui. Ele fala o seguinte, ó. O pensamento se torna molde do mundo fenomênico. O pensamento se torna molde do mundo fenomênico, que é o mundo onde a gente vive, tá? Por isso, o que você desejar e mentalizar hoje, influenciar na sua vida futura. Às vezes, levado pela força do hábito, você poderá pensar em males e infelicidades. Se você se deixar levar por esse hábito, poderá atrair um destino desastroso, tal qual uma embarcação que perde seu comandante e, levada pela correnteza, se destroça, chocando-se contra as rochas. E aí ele retoma o texto que a gente leu. Seu consciente é o comandante do navio da vida, e a tendência do seu subconsciente é a correnteza. Quando a tendência do subconsciente começar a arrastar o seu pensamento para o lado negativo, é necessário que o consciente, que é o comandante do navio da vida, se esforce para corrigir o rumo do pensamento, direcionando-o à rota correta. Então ele já, como eu falei, o Mestre Masaharu Taniguchi já conhecia a gente, né? E ele fala, às vezes, realmente, pela mente da tendência, pela mente do hábito, sem perceber, às vezes você já está reclamando. Sem perceber, você já está com pensamento negativo. Só que ele fala, não é a correnteza que vai levar o barco para onde ele quer. É o comandante que direciona aonde vai levar o barco. Uma outra analogia que o mestre Masaharu Taniguchi faz sobre isso, no livro dos jovens, ele fala o seguinte, que o cavalo é o subconsciente e o cavaleiro é o consciente. E aí ele fala, não é o cavalo que vai levar o cavaleiro a esmo, é o cavaleiro que direciona o cavalo. Ou seja, não é o seu subconsciente que vai direcionar a sua vida. Você, como ele fala assim, com esforço, que vai direcionar com a mente consciente, vai direcionar a sua mente subconsciente para o lado correto. E aí percebeu que está pensando negativo, percebeu que está na tristeza, está numa vibe não legal? Opa! Deixa eu mudar de estação aqui agora. Deixa eu pensar em algo positivo. Então, na hora, a dica que eu dou para vocês, no mesmo momento que vem um pensamento negativo, você se tocou que é negativo, opa, pensa ao contrário no mesmo momento. Por exemplo, nossa, eu não consigo, eu sou muito irritado, sou muito nervoso, por isso que minha vida está assim. Na hora você vai fazer autossugestão, autoelogio. Eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo, somente coisas boas me acontecem. Entendeu? Reclamou,
está andando no trânsito, alguém de repente deu uma fechada em você. Ao invés de você xingar, falar alguma palavra negativa, vai com Deus, filho de Deus. Você deve estar muito apressado, que Deus te acompanhe. Então, troque as palavras negativas por palavras de bênção, ok? Então, com o consciente, você vai comandar o subconsciente. Outra dica, para que o seu subconsciente esteja sempre iluminado, tá? Leia livros da Seiichi Onoye. Como eu falei no começo, adquira A Chave da Vida Feliz, volume 1, volume 2. Leia várias outras obras da Seiichi Onoye. No final, vou ler uma oração desse livro, Vivendo com Plena Liberdade, volume 1. Tem o volume 2 também. Assista palestras como esta que você está assistindo no dia de hoje. Tudo isso vai alimentando o seu subconsciente com palavras positivas. E de tanto você ler, todo o livro da Seiichi Onoye que você lê, ele tem um final só. Vou dar um spoiler para você, tá? Posso? O spoiler é o seguinte, todo livro ele vai resumir no seguinte: você é filho de Deus. Você tem capacidade infinita. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser feliz. Então, o tempo todo você lendo, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz, você é filho de Deus, você é a melhor obra de Deus. De tanto você ler em vários livros, cada um vai explicar de uma maneira diferente, uma hora você vai parar e pensar, eu acho que sou isso mesmo, sou filho de Deus. E naturalmente vai viver como Deus e não vai automaticamente não vai deixar as sugestões negativas se assolar de você, porque vai estar gravado tão profundamente isso, que naturalmente na sua vida só vai acontecer coisas boas, ok? E aí na próxima tela, ele fala o seguinte: mas não pense comodamente que para realizar algo basta apenas desenhar a sua imagem no mundo mental e depois ficar de braços cruzados. Para que esse algo formado no mundo mental apareça no mundo material, deve surgir aí automaticamente um movimento. Isso está na página 30 da Chave da Vida Feliz, tá? Então ele fala assim, deve surgir aí automaticamente um movimento. Pergunto para você, que movimento é esse? Esse movimento é óbvio. Já que eu pensei positivo, já que eu falo positivo, já que eu projetei a minha vida, dou uma dica para você, futuramente, faça o ciclo de estudo da prosperidade. Lá nós ensinamos a você fazer o projeto prosperidade. Mas lá sempre ensinamos justamente isso que o mestre Masaharu Taniguchi falou. Não adianta você pensar, projetar, se não existe um movimento. Então, automaticamente, você tem que partir para a ação. Como que eu tenho que agir? O que eu tenho que fazer para melhorar a situação que eu estou neste momento? Eu projetei que, já que o mundo está diferente, tem um novo normal, eu preciso atualizar o meu currículo. Não adianta ficar pensando, já atualizei o meu currículo, já atualizei o meu currículo. O currículo não vai melhorar. Como é que eu vou atualizar? Eu vou aprender uma segunda língua? Como é que eu vou aprender essa segunda língua? Eu vou online, hoje tem várias dicas no YouTube, hoje tem aplicativo que ensina a aprender um inglês básico ali, ou até escolas de idiomas hoje se renderam aos apps, aos aplicativos, e você aprende inglês ali pelo celular. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estudar de manhã, de tarde, de noite, segunda, quarta e sexta? Isso já é partir para a ação. Eu esbocei aqui que eu vou montar um novo negócio. Para montar um novo negócio, eu preciso de X mil reais. Eu tenho que economizar, eu tenho que ir atrás de investidores. Tudo isso é partir para a ação. Então, sai do campo mental e começa a agir para transformar o seu ambiente conforme você deseja, tá? E aí, o próximo mensagem que ele passa no livro, ele fala o seguinte, lê comigo. Quando surgirem problemas difíceis e não souber como resolvê-los, pratique a meditação Shinsokan. Evoque Deus pela meditação. Entregue-lhe os seus problemas e peça a solução para ele. Isso está na página 41, tá? Peça a solução para ele. E aí a meditação Shinsokan, inclusive, dou uma dica para vocês. Procura aí no YouTube. Coloca aí, meditação Shinsokan, João Ricardo. João Ricardo é um preletor da Seiichi Onoye que mora em Brasília,
que é especialista em meditação Shinsokan, tem várias palestras dele explicando o que é meditação Shinsokan e ensinando a fazer a meditação Shinsokan, que é justamente isso aqui. Se está muito difícil, às vezes no mundo fenomênico, com um monte de coisas na cabeça, às vezes você não consegue encontrar a solução para o seu problema. Mas quando você se reserva em oração, quando você se reserva em meditação, fecha os olhos, esquece tudo que está passando aqui, e no começo da meditação Shinsokan é bem interessante que ele fala o seguinte: neste momento, deixa o mundo dos 5 sentidos, mundo fenomênico, mundo limitado, e entro para o mundo da imagem verdadeira, que é o mundo ilimitado, que é o mundo perfeito de Deus. E aí quando você concentra a sua mente, começa a vir a você como que por intuição, essa conversa com Deus, a solução daquilo que você precisa resolver. E aí em vários livros, até o mestre Masaharu Taniguchi, ele dá a sugestão: toda vez que fizer a meditação Shinsokan, faça com uma caderneta, com papel e com uma caneta do lado, porque surgem várias inspirações de solução, de como você vai resolver, e aí naquele momento você já vai escrevendo para que você lembre de colocar aquilo ali em prática, tá? Então, na meditação Shinsokan, ele vai te dar a luz no fim do túnel, ele vai te devolver a vida que até então, às vezes, você achava que tinha perdido, tá? Procure mais aí no YouTube. E aí, para terminar, ele fala o seguinte, leia comigo: você que é filho de Deus, está sempre junto com Deus. Deus é o seu orientador e conselheiro. Na sabedoria de Deus não existe fracasso. Deus é o eterno vitorioso. Então ele fala, você é filho de Deus, naturalmente, Deus está sempre junto contigo. Ele é o seu orientador, por isso que ele fala, faça oração, faça meditação para você receber esse conselho direto de Deus. Na sabedoria de Deus não existe fracasso. Deus não colocou nenhum filho dele neste mundo para fracassar. Deus não colocou nenhum filho neste mundo para dar errado. Ele colocou todos neste mundo para poder manifestá-lo. E como que você consegue manifestar Deus? Praticando Deus no seu dia a dia. E aí, já que o tempo todo na palestra ele falou, para você transformar o seu destino, para você transformar a sua vida, que é o tema da palestra, tudo se transforma, e a orientação o tempo todo foi que pense positivamente, fale positivamente, haja positivamente, eu dou a seguinte dica para vocês para poder finalizar. Dica infalível para você poder manifestar Deus e ter uma vida feliz e transformar o seu ambiente. A dica nada mais é do que pense como Deus, fale como Deus e haja como Deus. Quando eu escutei isso pela primeira vez na Seicho-no-ie, eu pensei assim, esse povo da Seicho-no-ie é meio doido, né? Até entender que eu sou filho de Deus, beleza. Mas agora eu tenho que pensar, falar e agir como Deus, deve ser muito difícil. E aí então que eu escutei a dica e replico essa dica para vocês. Pensar, falar e agir como Deus e naturalmente ter um futuro brilhante, nada mais é do que tudo, exatamente tudo que você for fazer na sua vida, antes de fazer você vai se perguntar, como é que Deus faria no meu lugar? Como é que Deus faria no meu lugar neste momento que eu estou passando, nessa situação que eu estou passando? Como é que Deus pensaria no meu lugar? Como é que Deus agiria no meu lugar? Sabe o que é mais fantástico dessa pergunta? É a resposta. Que você sempre vai ter essa resposta em mente. E você vai perceber que essa resposta sempre será positiva, alegre e construtiva. E que se você colocar essa resposta em prática na sua vida, a sua vida será positiva, alegre e construtiva. Então deixo esse desafio para você, pelo menos por uma semana, tudo, exatamente tudo que você for fazer na sua vida, pense antes. Deus, como é que o Senhor faria no meu lugar?
Como é que o Senhor falaria no meu lugar? Como é que o Senhor agiria no meu lugar? E tenha coragem de colocar a resposta em prática na sua vida. E a partir do momento que você colocar essa resposta em prática na sua vida, você vai perceber que naquele momento não é mais você, e sim Deus agindo dentro de você. E aí você vai manifestar o Deus que existe dentro de você. Ok? E aí, para finalizar, eu gostaria de fazer a leitura de uma oração que tem tudo a ver com o tema que a gente acabou de explorar, que é Tudo se Transforma. Essa oração está no primeiro capítulo desse livro, Vivendo com Plena Liberdade. A oração está na página 21. Oração para nascer de novo. Eu, neste momento, com as mãos justapostas, reverencio o céu e a terra e agradeço a todas as coisas do universo. O velho céu, a velha terra e todas as coisas do velho universo cumpriram os seus deveres e passaram. Eu, neste momento, orientado pelo Deus Sumioshi, mergulho no mundo da imagem verdadeira, reino absoluto, fonte da criação. Chego ao palácio de Deus, entro no templo da cura divina, curvo-me diante de Deus e reverencio. Deus levanta a sua mão direita, passa por todo o meu corpo e purifica-me com seu espírito. A velha consciência da humanidade, do mundo fenomênico, foi totalmente purificado das ilusões e manifestou-se o aspecto perfeito da imagem verdadeira. A partir de agora, não haverá mais nenhum tormento, não haverá sofrimentos, não haverá doenças, não haverá tristeza, não haverá lamentos. A vida eterna e indestrutível se aloja em mim. Eu sou a vida sempre saudável e infinitamente alegre. Recebi a ablução de Deus Sumioshi. Fui purificado pelo Espírito. Renasci em Espírito. Recebi a vida nova. Prometo a Deus que viverei mantendo essa consciência, mesmo após retornar ao mundo fenomênico. Muito obrigado. E assim encerro minha participação no dia de hoje. Muito obrigado, muito obrigado. O verdadeiro coro dos anjos é aquele entoado pelo coração. O amor que transcende espaços, que se estende além do tempo e que é tão pungente, tão intenso e tão divino que viaja na velocidade de um simples pensamento. A Seicho Noye convida você para um momento especial, um momento do encontro de gratidão com nossos queridos antepassados. 64ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Em 2020, este sublime evento será transmitido virtualmente. Nossos corações, unidos em amor e gratidão, se farão presentes como um poderoso marco de renovação na história de nossos antepassados. Providencie desde já o envio dos registros espirituais para este sagrado momento. Deixe a força deste amor invadir você. Programe-se para fazer, juntamente com a Seicho Noye, do seu próprio lar, um santuário. Você, a Seicho Noye e eu temos um encontro marcado com a espiritualidade, com o amor, com a verdade. Até lá! Muito obrigada! A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física,
que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil, neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Seichonoye temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Seichonoye é explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seichonoye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o Templo da Cura Divina. Muito obrigado.